Um beijo carinhoso aí para Érica Marques, lá de Resende, no Rio de Janeiro. Um carinho grande para você, viu? Para a mamãe, para o papai. É muito gostoso ver seu recadinho aqui. Ela está dizendo que delícia o programa com cuscuz, que deu água na boca. Gosta das entrevistas, gosta dos artesanatos. Você gosta da apresentadora também, Érica? Se gosta, eu tô achando ótimo. E eu acho gostoso poder estar com você, né, aqui todas as tardes, uma vez que eu não posso ir a Resende e nem você vir a Valinhos, viu? Mas eu estou muito feliz de você estar conosco. E é claro que eu estou feliz com todo mundo que está aqui, tem um monte de recadinhos e a gente fica muito feliz, porque agora nós vamos conversar com a Deise sobre leitura. E o que nós queremos agora é incentivar você a fazer exatamente o mesmo, né? A você começar a ler, não só nessa coisinha que a gente fica preso o dia inteiro às vezes, mas pegar um livro de verdade, um livro físico, porque aí é uma paixão. E você se apaixonou pelo livro nesta fase da sua vida, com certeza isso começou lá atrás e você está resgatando agora. Seja bem-vinda. Boa tarde para todo mundo. Meu propósito é sempre incentivar a leitura. Eu nasci numa família leitora. Minha mãe era muito leitora e meus irmãos, eu sou raspa de tacho, né? Eu sou a menorzinha, então eu tive o incentivo deles. Passei uma época um pouco longe da leitura, porque eu trabalhei 35 anos com moda e fiz a minha transição de carreira agora no final do ano. E o meu Instagram já era grande, então eu fui aumentando com outras coisas, né? Eu só falava de moda, eu tinha uma confecção, vendia minha roupa, fazia rios, dancinha, e aí troquei pela leitura. Foi uma coisa meio intuitiva, começou devagarzinho, eu estava dando dicas de filme, de séries e de livros, e aí surgiu um interesse muito grande pela leitura. E o que eu faço é incentivar o hábito da leitura, a aquisição do hábito da leitura para quem não tem, né? E como você consegue essa dádiva? Porque há relatos e registros, inclusive, de que o Brasil é um país que, em proporção à sua população e à quantidade de livros que são lidos, é muito aquém do que deveria ser. Claro. Então, nós precisamos realmente incentivar a leitura. E como você consegue essa dádiva? Através da sua rede social, através das conversas, palestras que você dá, você fala, despertar na pessoa essa vontade de ler. Quem me segue sabe que eu vou dando dicas, né? Para aquisição da leitura, o que precisa fazer, o que a gente vai reler um livro que impactou a sua vida e vai voltar à vontade de ler, já é um caminho, né? Outro caminho é eleger livros menos densos, mais finos, para começar a ler, né? Então eu vou dando essas dicas e as pessoas vão aceitando. Eu tenho bastante mensagens de gente, eu não consigo ler, então a gente vai dando dica. O importante é incentivar desde a infância, né? Hoje é o dia do livro infantil, sim, 18 de abril, por causa do Monteiro Lobato, que nasceu nessa data, e aí a homenagem ficou para as duas coisas, para o livro infantil e para o Monteiro Lobato. Então, é importante incentivar desde criança, né? Eu tenho a minha netinha que recebe o Clube do Livro. Então, ela recebe, ela fica esperando. Uma vez por mês chega um livro que ela nem imaginava que ela leria e ele chega sempre com algum mimo. Clube de livro e clube de leitura são duas coisas diferentes, né? O clube de livro você assina, recebe aqui ele todo mês, com uma surpresa de uma leitura que você não esperava ler. E o clube de leitura você reúne pessoas para ler junto e compartilhar. Bom, eu posso falar da minha adolescência, eu participava de clube de livro, adorava, eu devorava um livro atrás do outro, e vinha um por mês, e a gente ficava trocando com quem participava livros que eu não tinha lido, porque depois nesse clube de leitura era muito gostoso compartilhar as impressões que nós tínhamos, porque... isso é importante, né? Compartilhar, a dividir. Imaginação
é muito interessante que ela cria coisas tão assim, vivas, que é quase que um filme, quando você está lendo o livro com interesse e devoção àquela leitura, entendendo ali, né? É verdade. Quando a gente está no livro, a gente está naquela história, né? A gente entra. A gente teve um episódio que aconteceu no nosso clube que é muito recente, tá? Ele tem nós estamos na terceira leitura, vamos para o terceiro encontro. De uma das participantes que falou: nossa, eu tenho muito assunto com meu marido agora, porque eu estou lendo e estou comentando sobre o livro, né? E aí eu comentei tanto do livro que ele começou a ler e acabou antes de mim. Então é um incentivo também pelas pessoas que estão ao lado, né? Isso é interessante. E você disse que você foi intuitiva em mudar um pouco do foco só da moda, com aquilo que você produzia para mostrar moda, e começar a dar estas dicas de filmes e de livros. E como foi a receptividade dessas pessoas? Como elas ajudaram você a formar esses círculos, esses clubes do livro? Eu planejei a minha saída da moda. Foi bem planejada, eu sabia que eu ia terminar, então eu já fui dando uma introdução no que eu queria fazer, né? Mas eu mais falava de filmes e de séries. Quando eu comecei a falar sobre livros, o interesse foi muito maior. Eu dava indicação de livro, aí elas começaram a dar ideias. Vamos fazer um clube de livros? Então agora eu tenho o clube de leitura, que funciona assim. A gente tem um WhatsApp, a gente se fala, né? A gente vai conversando sobre as dificuldades. Umas têm mais hábito de leitura do que outras, outras têm uma velocidade maior para a leitura, acabam logo o livro, as outras têm um pouquinho mais de dificuldade, né? Mas uma vai ajudando a outra, isso é compartilhar, né? Bom, e a ideia surgiu assim, surgiu de, eu quero, então eu comecei. Aí eu fiz um questionário, onde elas colocam o tipo de livro que elas gostam, de história, se digital ou físico, se elas têm o hábito de leitura ou precisam adquirir, e aí a gente vai começando a colocar dentro do grupo e ajudar, a incentivar. O tempo todo eu estou incentivando, eu dou dica, eu dou dica de livro, dica de como adquirir a leitura. Quem me seguir no canal do YouTube e no Instagram vai saber que tem sempre alguma dica boa lá. Você disse que a sua mãe lia. Minha mãe lia. Minha mãe era voraz. E esse hábito, você de vendo ela ler, também adquiriu, por incentivo dela, com certeza, adquiriu esse hábito já. Eu também fui de uma família muito disciplinada. Então, se tinha a obra do Monteiro Lobato, então todo mundo tinha que ler a obra inteira. Então, isso também incentivava. Meu pai não era um leitor, mas ele era muito disciplinado. Então, a gente tinha hora para ler, hora para tudo, né? Todo mundo tinha que aprender piano e todo mundo tinha que estudar piano. Fazia parte da educação. E aí a leitura estava junto. Mas a minha mãe era assim. Eu me chamo Daisy por causa de um livro, né? Do Grande Gatsby. Ela estava grávida, eu ia chamar Débora e no fim, por causa do livro, foi Daisy. Eu não sei se o meu pai conhecia a história, que ele ia gostar muito dessa Daisy, mas que meu nome é por causa do livro, por causa... A sonoridade não pela personagem, mas a sonoridade do nome atraiu sua mãe e você registrou isso. Agora, como você vê o crescer desses clubes de livro, a importância deles? De que forma isso reflete na vida da pessoa? Nossa, ler é assim, né? Todo mundo me pergunta, mas para que ler? Primeiro por prazer, né? Você tem prazer em ler. Você vê o mundo através de outros olhos, né? Você nunca está sozinho. É uma companhia. O livro e a leitura é uma companhia. E o envelhecer melhor, porque é um exercício, né, de memória, um exercício de atenção. Então, para o envelhecer, a leitura é muito importante. Eu acho que esse crescimento desses clubes também, porque a pessoa precisa ter um tempo, né?
Então, é nessa hora da maturidade é que o tempo está maior. Então, eu acho que por isso que eles têm tanta penetração, né? E estão aumentando tanto. E aí foi bom você ter falado da sua mãe, porque a minha mãe, com 93 anos, ela devora livros também. Eu acho gostoso e é legal a gente incentivar você de casa a buscar isso que a Deise está colocando como fonte de distração, não ficar só na televisão, não que seja ruim, talvez você veja um programa muito legal à tarde, por exemplo, mulher.com, não troca não, mas buscar em outros horários, em outros momentos, no fim de semana, escolher um livro que te agrade e você fazer a leitura. A minha mãe, se deixar, ela lê uns 3 livros por semana. Às vezes, quando ela vem para casa, ela pega os livros, e a gente já separa um monte de livros. A gente fala, mãe, e aí? Ela fala, não, já li tudo, eu estou lendo de novo. Eu falo, como está lendo de novo? Porque isso a gente percebe assim, com 93, tem uma memória... Ótima. Que a senilidade já traz, mas ela não tem nenhum problema de saúde, sabe? Ela gosta e eu acho que isso mantém ela ativa. Então, você falou sobre o envelhecer e eu quero trazer isso como exemplo. A minha mãe faleceu o ano passado, mas com 99 anos. 99? E com a cabeça boa. Boa, isso que eu queria dizer, cabeça boa. Sabe, lúcida, gostoso de conversar. É gostoso isso. Então, vamos ser... para os nossos filhos e netos, essa pessoa gostosa que vai ter muito assunto para contar, vai ter muita coisa para a gente conversar, de cabeça boa, porque o livro faz isso, ativa tudo isso, né? Nossa, o livro mostra mundos, a gente viaja no sofá, né? Não precisa sair de casa, você está viajando, você conhece terras que não iria, conhece lugares, conhece personagens que não ia nunca conversar. E aí? Eu viajei para a Itália, para a Grécia, para a Romênia, por causa dos livros. Por causa dos livros. Olha isso, eu lembro das histórias, lembro dos personagens e é uma viagem gostosa. E eu espero que você... contagie muitas outras pessoas para fazer estas viagens nos livros que elas escolherem, viu? Obrigada, Deise, por você estar comigo. Nós já estamos disponibilizando aí o YouTube da Deise, o Instagram também, para o pessoal te seguir e aprender, receber estas dicas para voltar à leitura ou adquirir o hábito. Ótimo. Obrigada por estar comigo. Obrigada por ter